E agora nós temos mais uma convidada. Quer falar dela? Pode falar. Vamos lá? Pode. Tchan, 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 tchan. Cadê o tambor, João? Cadê a expectativa? Será que é você que eu vou chamar surpresa? Não. Tem até luz. Ela é nova aqui também na Power, na nossa família. Ela tem tudo a ver com voz. Ela é fono do bispo. Será que vocês conhecem ela? É a Débora Rosa. Uhul! Ela que é minha irmã, gente. Minha irmã mais velha. Ai, começou desculpa. a falar que é a mais velha. É a irmã que veio Bem-vinda, primeiro. Débora. Esses olhos azuis eu puxei dela, gente. É igualzinha. Igualzinha. O jeito, temperamento, igualzinha, Thaís. Tudo diferente, gente. Tudo. Se eu não contar, por isso que eu contei que é minha irmã, porque se eu não contar, ninguém vai saber. Bem-vinda, Débora. Obrigada. Gente, Débora, né? Ela é nova na Power, assim, no ano passado que vocês chegaram, né? E há anos a gente queria a Débora e Peter aqui conosco. Mas nós jamais seríamos antiéticos de fazer um convite para alguém que fosse de outra igreja para vir para a nossa igreja. Jamais. Verdade, foi um desafio para mim, gente, confesso. Mas a gente falava assim, gente, essa Débora tem tanto potencial, tão inteligente, uma pessoa assim tão especial mesmo. Vou falando. Eu falava assim, ela tinha que estar na Power, é a cara da Power. E até que um dia o bispo mandou uma mensagem para o Peter, ele falou assim, eu nem lembro, não sei da história direito, mas sei que ele mandou uma mensagem, aí ele falou assim, eu tô sem igreja. Eu falei, ai, agora? Né? Eles estavam sem uma comunidade de fé, e aí nós não podíamos perder essa oportunidade de trazer gente boa pra cá, né? E aí a Débora e o Peter e o Tito vieram fazer parte da nossa família. E como a Thaís apresentou, Débora é fonoaudióloga. Débora, eu quero te fazer uma pergunta. A voz tem a ver com a nossa identidade? Olá, boa noite a todas. Gostaria primeiro de agradecer, né, um convite. É uma honra estar sentada aqui nesse sofá, nessa nova repaginação de vocês. Parabéns por todo o trabalho com as mulheres. Carlinha, Thaís, Bispa. Muito obrigada por me acolher minha família. E é um privilégio começar a participar disso tudo, assim, né? E é uma honra estar sentado aqui. Acho que eu nunca sentei num sofá tão chique. Tão grande, né? Estou precisando dar uma deitada, Bispa. Depois, Pode ir fundo. Né? Bom, então, sim, a nossa voz, ela tem características individuais, Bispo. O que a gente pode encontrar hoje aí são vozes parecidas, com modulações, frequências, timbre, grave, agudo. Às vezes é uma voz parecida com a sua, igual eu e a Thaís. Um tempo atrás, telefone, né? Quando se usava o telefone fixo, ligavam lá em casa e falavam, né? Ué, a Thaís ou a Débora? Gente, eu me passava por ela. Então, assim, o que pode acontecer é ter uma voz parecida. Mas nós somos seres individuais que Deus nos fez, nos formou. E todos nós temos vozes diferentes, todo ser humano. É como a digital. Então, quando a gente faz lá testes acústicos da voz, há ondulações, há vales e há cristais que a gente consegue ver na acústica. Então, elas são individuais. Mas nosso Deus é perfeito, maravilhoso, né? Se até o nosso Deus tem uma voz, né? As minhas ovelhas ouvem a minha voz e me seguem. Uau! Né? Então, se o nosso Deus Todo-Poderoso tem uma voz e nós podemos ouvi-la, é claro que nós temos uma voz individual. O que acontece, Bispo, às vezes, é que a pessoa acha bonita uma voz, né? Então agora eu vou começar a cantar igual... Vou dar um... eu vou começar a cantar igual... Joyce, maravilhosa, né? Aí você vai falar, não, vai precisar treinar muito e mesmo assim não vai chegar na extensão vocal, no timbre de voz, porque é diferente mesmo. Mas é uma característica que todos nós temos, é a nossa identidade. Por exemplo, quando um bebê nasce, tem o choro, o primeiro choro, né? Você consegue... Quem aqui é mãe? Muitas, né? Você consegue saber quando é a voz do seu filho ou da sua filha. Você está no parquinho...
pegando fogo, 300 meninos. Se seu filho grita, mãe, você sabe que é o seu. Verdade. Então, por que também a gente reconhece isso? Porque a gente tem intimidade. A gente está ali todos os dias. Então, da mesma forma, nós precisamos ter essa individualidade e essa intimidade. E na velhice é a mesma coisa. Nós vamos envelhecendo, a nossa voz também envelhece. Você sabia disso? Não. Olha, também não sabia dessa. Envelhece. E aí, por isso que nós precisamos cuidar da nossa voz. E é muito importante. Na menopausa, passa por transformações na voz. Quando a mulher fica grávida, ela passa por transformações. Na adolescência a gente vê, né? Na adolescência, isso. Principalmente também nos homens, né? Mas existe sim o envelhecer da voz. Não é que você vai começar a ter uma voz... mas ela fica diferente ao longo do tempo. Mas também dentro da sua individualidade. Você me fez lembrar de uma coisa. Quando eu estava grávida, eu passava a mão na barriga assim e falava assim... Ai, como é que será a voz dela? Você me recordou. Eu passava a mão e falava... Gente, como é que vai ser a voz da minha filha? Eu passava a mão, passava a mão. A voz, ela mexe com as nossas estruturas, né? É um dos sentidos, né? A audição. Então, é muito importante a gente ver essas características nas pessoas, né? Você sabe que, fulano está chegando. Porque você escuta, às vezes, a voz, né? O timbre. Você sabe que é seu marido. Então, assim, é muito importante a gente reconhecer a voz também. E, principalmente, reconhecer a voz do nosso Senhor. Amém. Ter uma quietude, assim, né? Uma paz. E Deus fala o tempo todo conosco, né? Então, é muito importante a gente estar atento à voz. Eu achava que eu tinha uma voz de taquara rachada. Quem já achou que voz de taquara... Nossa lá, Débora, tá vendo? A maioria das pessoas não gosta de se ouvir. É verdade. Eu não gosto de ficar ouvindo áudio. Você fala assim, nossa, essa é minha voz... Porque ela é diferente quando a gente está aqui falando numa ressonância e quando a gente grava e se escuta. Porque o que acontece? O nosso crânio é uma bola, mas ela é furada. Então tem a orelha, o nariz, a boca, por onde sai e entra ar. Então, isso modifica a nossa voz, né? A caixa ressonância que a gente fala. Então, por isso que às vezes a gente não gosta de se ouvir ou falar, a minha voz é esquisita. Eu não gosto de me ouvir. Eu também não gosto. O Carlos fica pondo minha pregação lá em casa, eu falo, tira isso, menino. Aí ele, não, eu gosto de ouvir. Eu falei, mas eu não, tira isso. A gente não gosta de se escutar. E é ruim, sabia? Essa nossa mania, porque é assim que a gente melhora. Sim. Se escutando, né? Principalmente vocês que estão agora gravando vídeo pro YouTube, maravilhosa. Misericórdia. É importantíssimo. Você... Tá linda. Quem não segue lá no canal no YouTube. Tá bombando. Ô, gente, me perguntaram se eu gravo com aquele negócio, teleprompter. Eu falei, minha filha, eu gravo... A Thalita bota a câmera e fala, vai, e sai. É porque a sua... Tem nada ensaiado daquilo. A gente chama isso, Bispa, de performance comunicativa. É como olha você aí, performa a sua comunicação. Entendi. Então, tem pessoas que nascem ser um dom, mas também pode ser desenvolvido. Então, o que acontece? Você se ouvir, se ver, você vai começar a perceber coisas. Onde a gente erra, né? Ou então assim, eu posso melhorar nisso, ou então eu posso evitar. Porque a gente tem muito, na nossa linguagem, no português, a gente tem muitos desvios na fala, né? Em. E isso é importante. Quando você se assiste, você consegue perceber isso. E treinar a voz também é muito importante quando a pessoa se escuta. É um dos exercícios que a gente faz. Muito bom. Legal. Eu falava muito né. E eu não percebia. Aí uma vez o Cris me falou e a Débora também. Você fala muito né, muito né. Mas eu percebi que eu falava muito né para eu pensar o que eu ia falar depois, para fazer a conexão, né, do que eu estava falando, né? Né? Então todas perceberam, né? Então uma coisa para tirar aí, ó. Muitas coisas. A gente vai vencendo a cada dia, né, mulheres? E que bom que eu tô só com as minhas amigas aqui no divã. Porque tem muitas coisas. E aí é engraçado, a gente não percebe. Aí quando alguém fala, você fica assim, nossa, é mesmo, eu faço muito isso. Eu faço muito aquilo. E eu acho legal também isso do áudio. O Christian ele grava um áudio, envia e ele se escuta. Eu falo, o que é isso? Tem alguma coisa errada nesse áudio? Você não lembra o que você falou? Ele, não, eu gosto de ouvir de novo. E eu tenho disso, de não gostar de ouvir de novo, né? Mas é importante. Esse assunto é legal, né, gente? Eu falei com a Thaís que isso dá uma aula. Dá uma aula. Aqui o dia inteiro falando sobre voz. Dedé, eu acho que todo mundo tem uma voz.
tem alguma coisa para falar, tem alguma coisa para contar, que o mundo precisa ouvir, que está dentro dela. E muitas das vezes a gente é tímida. Como que a gente coloca a nossa voz para fora, sendo bonita, sendo feia, e vai? Conta para nós. Como vencer essa timidez? Olha, bispa, sobre a timidez, é uma característica que não pertence às mulheres sábias, maravilhosas, predestinadas dessa casa. Você pode estar por um momento vivendo isso, mas essa característica da timidez, na Bíblia fala, né, que Deus não nos deu espírito de timidez e covardia. Verdade. Mas o que acontece? Mas de ousadia. Mas a gente tem que entender que as pessoas, elas têm a personalidade. Eu não estou falando aqui que de repente você tem que ficar rindo, sendo que não é você. Mas a gente consegue, gente, melhorar. Todos nós aqui temos para melhorar em alguma coisa. E aí existem alguns exercícios, algumas práticas. E dentro dessa timidez eu ressalto duas coisas. A primeira é vencer essa insegurança. A timidez, ela vem por um bloqueio. Ou foi algum trauma na infância, ou uma autoestima baixa, ou alguma insegurança. A timidez, ela vai crescendo ali com a criança, conforme ela vai se desenvolvendo. Então, às vezes, faz uma apresentação na escola, e aí alguém vai ali e tolhe ali, ou faz um deboche, né, um bullying na escola. Então, já começa desde pequeno. Ou já vem de personalidade do pai e da mãe, que são pessoas muito tímidas, muito reservadas. Acaba passando isso para os filhos. Então, a primeira coisa é vencer esse bloqueio. Uhum. A timidez, ela não faz parte do nosso caminhar com Cristo. Amém. Porque como que nós vamos ser sal nessa terra, luz, sendo tímida? Se senta uma pessoa do seu lado, você não consegue falar do amor de Jesus para ela. Talvez você não consegue falar, você pode fazer de outras maneiras. Mas uma forma muito mais fácil é você comunicar com aquela pessoa. Sim, verdade. Então, Débora, mas tudo bem, entendi, não posso ser tímida, mas eu sou. Hoje a Glaice subiu aqui e falou, e eu sei que ela venceu um obstáculo muito grande na vida dela. Uau. E isso é muito importante. Aí é o segundo ponto que eu gostaria de colocar. É você colocar ali na brecha, se expor. Se expor, né? Isso. Então, começar assim, lendo um testemunho, ler um devocional em voz alta, comece a se gravar, né? Fale com seu marido, igual ela deu o exemplo aqui, né? O parceiro, ou para uma irmã, ou para a mãe, para o pai. Olha, isso tá legal, vai fazer uma apresentação de trabalho na faculdade? Pede ajuda. Eu apresentava no espelho lá em casa. Isso, pode ser apresentar no espelho, se olhar, filmar, sabe? Se gravar, agora tem essa opção do WhatsApp, o áudio, o vídeo, enfim. Você tem que se expor. Uma dica legal que a gente faz com os pacientes é encorajar ele a fazer uma outra atividade fora do que você já faz. Então, por exemplo, se fazer uma atividade em grupo, que aí você consegue vencer a timidez. Começar a fazer uma aula de música, um teatro. Teatro é bom, né? Uma aula de uma nova língua, o inglês, o francês, o espanhol, né? Uhum. A gente falou sobre isso ali um pouquinho antes, né? É importante você se expor àquilo. Porque só assim, com muito treino, você não começou gravando no YouTube daquela forma, né? Você concorda comigo que você foi aprimorando conforme você foi pregando, sim, trazendo a palavra, sim, né? Se a gente sim. for ver a Dani de 3, 4 anos atrás é outra. Hoje, é outra, né? Por quê? Porque você se expôs. E quando a gente começou a gravar, a gente falou isso. A Thalita falou assim, veja como vai ser esses primeiros vídeos e daqui 1 ano a gente vai ver os novos vídeos, a gente vai ver como que a gente evolui, nossa, né? Sem perceber. Eu falei, Thalita, eu não quero nem ver. Posta essa coisa aí, vai. Pode pôr ela pra ver, viu, Thalita? É o exercício dela. Thalita, eu não quero nem ver, vai. Então, assim, bispa, eu acho que são 2 barreiras, né, dentro da timidez que a gente precisa vencer. Respeitando, claro, a personalidade da pessoa, né? Tem peculiaridades da pessoa ali que você não vai conseguir mudar, sim, mas a gente pode melhorar. Porque eu escuto muito assim, eu nasci assim, eu cresci assim, tem que me aceitar do jeito que eu sou. Não. E não, nós não somos assim, né? Deus vem para nos transformar. Flexíveis, transformadas. Flexível, né? Florescer. E às vezes a timidez, ela espanta também as pessoas. Da mesma forma que uma pessoa é muito expressiva e acaba que as pessoas não se achegam tanto, né? assusta. Uhum. A timidez também, ela pode, espanta. Às vezes, tá ali algum plano do Senhor para sua vida
e você está aí andando por outros caminhos, sendo que era para fazer aquilo. Então a gente busca o equilíbrio, né, mulheres? Isso. E se precisar de alguma dica em relação a essa questão, posso fazer um exercício rapidinho? A Thaís tinha falado, é legal fazer e tudo. Pode. Sobre a oratória, né? Então, se você aqui vai falar para um público, apresentar para o seu chefe, se você vai dar uma aula, se você vai apresentar numa pós-graduação, se você vai vir aqui falar para as pessoas, não importa. Se você tem esse desafio, um dos exercícios da oratória é você colocar uma caneta, um canudo. Aqui eu trouxe um pincel de batom, mas é só para mostrar para vocês como é que vocês podem fazer. Presta atenção, gente, ó. Você vai colocar de pé, você vai colocar o objeto entre os dentes. E você vai falar um texto. Se você tiver que falar aquele texto ali, uma pregação ou apresentar um trabalho na faculdade, você pode falar esse texto todo com a caneta entre os lábios. Vai doer, vai incomodar, aí você para, respira e coloca de novo. Esse é um exercício que a gente faz para melhorar a oratória. Olha. E ele é muito importante para a articulação. Então, assim, gente, faz com cuidado, né? Não vai pegar lá a Bíblia toda e ler. Isso é para não entendeu? Isso mesmo. E que tem hora que a gente dá uma embolada mesmo. É porque a gente pensa muito rápido e não consegue falar. Isso. É porque a fala, ela tá numa parte do cérebro que ela é desenvolvida muito rápido. Porque desde pequenininho a gente, conversa a nossa língua. Tanto é que a gente trava quando a gente vai falar uma outra língua. Porque a gente está falando sobre isso hoje, né? Para depois falar. No português, não, você já... E aí vai direto, né? Isso. Mas esse exercício é muito bom. E se você depois quiser saber mais exercícios, é só procurar a fono aqui. Fazer o merchan. Agora, última pergunta, porque temos mais divas. Isso. Okay. Maravilhoso. Quais que são os principais cuidados com a voz? Como que eu posso cuidar da minha voz? Ótimo, uma ótima pergunta. Normalmente as pessoas me procuram um fonoaudiólogo quando eu já não tenho mais voz. O que eu faço? Eu tô sem voz. Isso. Outro dia eu recebi uma mensagem do Christian aqui. Perdi minha voz. Eu falei, olha, você perdeu a voz, encontra. Foi lá em Israel. Mas o que acontece? Existem alguns cuidados que a gente pode fazer, ainda mais nessa época do ano, que é uma época que é um frio, as pessoas se aglomeram, tossindo muito, os vírus, as escolas, aí as crianças todas, enfim, tendo problemas respiratórios. Então, para evitar que isso aconteça, eu falo que assim, quem aqui trabalha com o público e fala com pessoas o dia inteiro? Professor, vendedor, coordenador, vendedor, telemarketing, gerente, isso aí. Então, vocês têm que tomar certo cuidado, porque o trabalho de vocês é com a voz. Outro dia a gente foi falar para professores e eu falei isso. A ferramenta de trabalho de vocês é a voz. Se você está sem voz, você não consegue dar sua aula, né? Você consegue dar aula sem quadro, sem cadeira, mas sem a voz não tem jeito. Então, uma dica muito importante é beber 3 litros de água. Ai, Senhor. O normal aí que se pede é 2. Mas nesse aí eu coloco frio, mais então, litro. né? Mais difícil. Mais difícil, mas toda hora ali com a garrafinha bebendo, né? É importante também, Bispa, se atentar aos cuidados da higiene bucal. A língua, os dentes, é muito importante porque isso altera a nossa voz. Sabia? Então, às vezes, a pessoa está com alguma inflamação no dente, alguma cárie, alguma coisa, e isso pode afetar a voz dela. Outra coisa que afeta a voz também, que eu também tenho uma irmã que me procurou, eu falei, olha, faça os exames, me traz, mas provavelmente pode ser uma outra coisa. Ela estava com rouquidão há mais de 15 dias, um mês, e isso não é normal. Não é normal se você conversa bem e tem uma rouquidão por mais que 7, 15 dias, tem alguma coisa acontecendo. O corpo fala, né? E a voz demonstra também. E aí ela foi no otorrino, depois ela me falou, estou com refluxo. Então, o refluxo também traz alterações na voz. A afonia, rouquidão, pigarro, a tosse, ficar muito assim, significa que aqui está tendo muito muco. Então, a gente pede para evitar derivados do leite. Então, esses profissionais aí que usam a voz, evitar, né, naquele momento que você for trabalhar de manhã, os derivados do leite, porque espessa a saliva. E também evitar chocolate, ainda mais nós mulheres que temos
que temos nesse período aí, né? A TPM. O chocolate, ele é maravilhoso, eu como, mas também deve ser evitado se você for se expor a sua voz por muito tempo. E os alimentos adstringentes, que é a maçã, uma pera, um abacaxi, eles são ótimos também para limpar esse muco. Então, se você está com pigarro, com essa rouquidão, Débora, mas são vias diferentes. Eu vou mastigar e engolir pela traqueia, mas eu respiro pela laringe. Sim, não tem nada a ver. A maçã não vai entrar lá, senão você vai morrer sufocado. Mas as substâncias que a maçã libera durante a mastigação, o trato vocal, ela é importante para limpar esse pigarro também. E eu não preciso nem falar disso aqui, mas, né, às vezes temos pessoas que nos visitam, que a bebida, né, o álcool, de uma forma geral, e cigarro também. Mas eu não fumo, mas meu marido fuma, minha mãe... Você respira, né? Respira, aquilo ali é terrível. E um dos cuidados que a gente pode ter com a voz, além de tomar bastante água, se preocupar com a alimentação, uma boa noite de sono também faz toda a diferença, os exercícios de aquecimento e desaquecer a voz. Então, se você vai cantar por um determinado tempo, se você vai dar uma aula, apresentar, é importante fazer alguns exercícios para melhorar a sua voz, a sua dicção, a sua articulação. Eu esqueci de fazer. Então vai. Outro dia eu fui chamar a Bia. Não liga para essas coisas não. Não vou falar não, pode deixar. Então tá bom. Mas se você for usar a sua voz, né, para você que é professor, coordenador, enfim, que trabalha com a voz, você pode fazer alguns exercícios de 30 segundos, 3 séries. Eu estou passando o básico, tá, gente? Eu não posso ficar aqui falando também, né? Dando todas as dicas. Porque tem que avaliar. Mais vivas. E tem que avaliar também, né? A pessoa antes. Mas é vibrar língua ou vibrar os lábios. Então, isso. A gente não consegue, né? Esse movimento. Se não consegue fazer a vibração de língua, estrala os lábios. Todo mundo vai ficar fazendo isso. É isso. Obrigada, Débora. Obrigada. Pela aula sobre voz. Obrigada. Por compartilhar conosco. Muito obrigada. Obrigada. Deus te abençoe.